Roberto Andrade estaciona no cemitério São João Batista às 6 da tarde. 182 dias desde que perdeu Lucas. 45 anos, empresário bem-sucedido, mas caminha como homem derrotado pela vida. Túmulo de Lucas Andrade. 12 anos. Filho amado que partiu cedo demais. Roberto ajoelha na grama molhada da chuva fina e troca as flores murchas por rosas brancas frescas. Sempre rosas brancas, as favoritas do menino. Oi, meu filho, papai está aqui de novo. E voz sai rouca, carregada de uma dor que não diminui com o tempo. Roberto fecha os olhos e vê Lucas sorrindo, aquele menino esperto de cabelos castanhos que adorava futebol e videogame, que fazia piadas na hora do jantar e era sua única alegria após o divórcio conturbado há 13 anos. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. O acidente aconteceu numa tarde de sábado. Lucas voltava da casa do amigo Pedro quando um motorista bêbado avançou o sinal na Avenida Paulista. Pelo menos foi o que disseram na polícia. Morte instantânea, sem sofrimento. Fechei um contrato grande hoje. Daqueles que você dizia que me deixavam orgulhoso, mas não consigo sentir nada, Lucas. Absolutamente nada desde que você se foi. Roberto acaricia a pedra fria do túmulo, sentindo lágrimas misturarem com a garoa. Durante 6 meses, esta rotina melancólica virou sua única certeza. Trabalhar, vir ao cemitério, voltar para a casa vazia, repetir no dia seguinte. Deveria ter ido buscar você naquele sábado. Deveria ter insistido quando você disse que Pedro ia te levar de volta. Desculpa por não ter protegido você. O vento balança as árvores ao redor e Roberto se prepara para partir, seguindo sua rotina habitual. Mas hoje algo está diferente. Há uma figura pequena ajoelhada do outro lado do túmulo, uma criança que ele não viu chegar. Uma menina de aproximadamente 9 anos, magra demais, com roupas que já foram claras, mas agora estão acinzentadas e rasgadas, cabelos desalinhados, pés descalços sujos de terra. Ela chora silenciosamente sobre a lápide de Lucas, suas mãos pequenas tocando a pedra como se conhecesse muito bem aquele lugar. Durante 6 meses de visitas diárias, Roberto nunca viu ninguém, além de si mesmo, chorando por Lucas. Quem é essa criança? O que faz no túmulo do seu filho? A menina sussurra palavras baixinhas para a pedra, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Roberto sente uma estranha mistura de curiosidade, proteção e algo mais profundo que não consegue identificar. Há algo familiar nos olhos dela. Roberto observa a criança por alguns segundos, tentando entender a cena. A menina parece completamente alheia à sua presença, perdida em seu próprio mundo de tristeza. Suas lágrimas caem direto no mármore polido e ela sussurra como se Lucas pudesse ouvi-la. Com licença, Roberto diz suavemente, tentando não assustar a menina. Ela levanta o rosto rapidamente, limpando as lágrimas com as mãos sujas. Seus olhos estão vermelhos e inchados de tanto chorar, e Roberto vê ali uma tristeza profunda que não deveria existir em alguém tão jovem. Há também hematomas antigos nos braços magros, marcas que fazem o estômago dele revirar. Desculpa, tio, eu já vou embora. Ela diz com voz trêmula, tentando se levantar. Não precisa ir, querida. Só quero saber, você conhecia o Lucas? A menina para, olhando para Roberto com uma mistura de medo e desconfiança. Ela está claramente desnutrida, com roupas que já foram de outras pessoas. Mas são seus olhos que prendem a atenção de Roberto. Há algo familiar neles, algo que mexe profundamente com seu coração de forma inexplicável. Lucas era meu amigo, ela sussurra, as lágrimas voltando a escorrer. Ele vinha me ver quando eu ficava muito triste. O coração de Roberto acelera violentamente. Seu filho visitava essa criança? Como isso era possível se ele nunca soube de nada durante todos esses meses? Como se chamam, querida?
Roberto se ajoelha para ficar na altura dela, sua voz saindo mais gentil do que pretendia. Sara, Sara é um nome bonito. Me conta sobre sua amizade com o Lucas. Quando vocês se conheceram? A menina se senta na grama molhada, parecendo ligeiramente mais à vontade ao perceber que Roberto não vai embora nem a repreender. Faz muito tempo. Eu estava chorando na pracinha perto de casa porque... Ela hesita, abaixando os olhos. Porque apanhei em casa. Lucas apareceu do nada e perguntou por que eu estava triste. Roberto engole em seco, sentindo uma mistura de raiva e orgulho. Que tipo de pai ele foi se nem percebeu que o filho tinha um coração tão generoso? E ele voltou outras vezes? Voltou no outro dia, e no outro. Sempre trazia coisa boa para mim. Biscoito, suco, às vezes remédio quando eu ficava doente. Roberto sente o mundo girando lentamente. Lucas gastava a mesada ajudando uma criança necessitada. Sara, Lucas falou alguma coisa sobre por que fazia isso? A menina limpa o nariz na manga da blusa suja. Ele falava que eu era importante, que conhecia uma pessoa que gostava muito de crianças igual a mim, mas que era segredo ainda. Roberto sente um arrepio percorrer toda a espinha. Que segredo Lucas guardava sobre essa menina? E por que mantinha tudo escondido do próprio pai? Segredo de quem, Sara? Dos adultos. Lucas falava que os adultos às vezes não entendem certas coisas no começo, mas que quando chegasse o momento certo, ele ia contar uma verdade muito importante para o papai dele. As palavras da menina fazem Roberto sentir como se o chão estivesse sumindo debaixo dos pés. Uma verdade importante? Que tipo de verdade uma criança de 12 anos guardaria sobre uma menina desconhecida? Sara, onde você mora? Com quem vive? Moro ali perto da favela com minha mãe e meu padrasto. Mas eles não gostam muito de mim. Como assim não gostam? A menina abaixa a cabeça, brincando nervosamente com a grama molhada. Minha mãe fala que eu só dou trabalho e gasto dinheiro. O padrasto fica muito bravo quando eu faço barulho ou peço comida. Por isso, Lucas vinha me ver escondido. Roberto observa melhor os hematomas nos braços de Sara e sente uma raiva crescendo no peito. Uma criança sendo maltratada enquanto ele vivia sua rotina ignorante de empresário bem-sucedido. Lucas disse alguma coisa sobre me conhecer? Sobre me apresentar você? Os olhos de Sara brilham pela primeira vez, como se uma luz se acendesse. Disse sim! Ele falava que o papai dele era muito bom, que trabalhava bastante, mas tinha um coração enorme. Que quando chegasse a hora certa, ele ia contar sobre mim e tudo ia mudar. Roberto sente o peito apertado de emoção. Seu filho planejava uma revelação que nunca chegou a fazer. Sara, você lembra da última vez que viu o Lucas? A alegria no rosto da menina desaparece instantaneamente. Ele estava diferente naquele dia, meio nervoso, olhando para trás toda hora. Falou que não aguentava mais me ver sofrendo, que ia contar logo para o papai dele sobre mim. Roberto para de respirar completamente. Quando foi isso? No dia antes de ele desaparecer para sempre. Roberto sente náuseas. Lucas planejava revelar algo sobre Sara no dia seguinte ao acidente. Coincidência? Ou havia algo muito mais sinistro nessa história do que imaginava? Sara, você sabe o nome da sua mãe? Sei. Karina. O mundo para completamente ao redor de Roberto. Roberto fica olhando fixamente para Sara, seu cérebro tentando processar o que acabou de ouvir. Karina, o nome que não pronunciava há 13 anos. O nome da mulher que despedaçou seu coração e sumiu da sua vida sem deixar rastros. Seu sobrenome, Sara, você sabe? Santos. Sara Santos. As mãos de Roberto tremem visivelmente. Karina Santos, sua ex-esposa. A mulher que o deixou devastado alegando estar grávida de outro homem e que ia abortar para começar vida nova. Sara, sua mãe, como ela é? Você pode me descrever ela? A menina franze a testa, estranhando as perguntas. Ela é bonita, mas sempre está cansada. Tem cabelo castanho que já foi mais claro. Trabalha numa loja no centro. Roberto sente vertigens. É Karina, não há dúvida. E você tem 9 anos? Tenho. Por que o senhor quer saber isso?
Roberto faz os cálculos mentalmente, sentindo-se cada vez pior. Karina o deixou há 13 anos, dizendo que estava grávida e ia abortar. Sara tem 9 anos. Isso significa que Karina mentiu sobre o aborto e teve a criança 4 anos depois de abandoná-lo. Mas por que Lucas considerava essa informação tão importante? Por que guardou segredo? De repente, Roberto entende com clareza aterrorizante. Lucas descobriu que Sara era filha de Karina, sua ex-madrasta. O menino se comoveu com o sofrimento da criança e decidiu protegê-la secretamente. Mas quando ameaçou contar a verdade para o pai, Sara, seu padrasto, como é o nome dele? Carlos. Carlos é bem maior que minha mãe e bebe muito. Quando bebe, fica muito bravo. E ele estava em casa no dia que Lucas desapareceu. Sara pensa um momento concentrando-se. Não lembro direito. Só sei que naquele dia ele estava muito nervoso, saindo e voltando o tempo todo. E depois nunca mais viu Lucas. Roberto sente uma suspeita terrível crescendo como um tumor no seu peito. E se a morte de Lucas não foi acidente? E se alguém o silenciou para manter segredos enterrados? Sara, preciso levar você para um lugar seguro. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Roberto olha para essa criança frágil que pode ter custado a vida do seu filho, sentindo uma mistura de proteção paternal e sede de vingança. Porque você pode estar em perigo. E porque preciso descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Lucas. Roberto pega Sara pela mão, sabendo que sua vida acaba de mudar completamente. A guerra pela justiça está apenas começando. Roberto leva Sara para um hotel próximo ao cemitério, longe da casa onde ela sofria maus tratos. Enquanto a menina dorme exausta, ele passa a madrugada tentando processar o que descobriu. Karina, sua ex-esposa, mãe de Sara. Às 3 da manhã, Roberto não aguenta mais e liga para Miguel Santos, detetive particular que já usou em casos empresariais. Miguel, meu filho foi assassinado. Preciso que você prove isso. Roberto, que horas são? Do que você está falando? Descobri coisas. Lucas estava protegendo uma criança, filha da minha ex-mulher. Alguém ameaçou meu filho por isso. A voz de Roberto treme de ódio contido. Roberto, você está em choque. A polícia investigou tudo. A polícia investigou merda nenhuma. Arquivaram como acidente e pronto. Miguel suspira do outro lado da linha. Está bem, vou revisar o caso, mas promete que não vai fazer besteira. Não prometo nada. Roberto desliga e vai até a janela, observando Sara dormir. A menina se contorce, murmurando: Lucas, não vai embora, entre pesadelos. Isso confirma suas suspeitas. Havia uma conexão profunda entre eles. De manhã, Miguel liga com a primeira descoberta que faz Roberto quebrar um cinzeiro contra a parede. Roberto, conversei novamente com testemunhas do acidente. Uma delas viu algo que não estava no relatório oficial. Fala logo! Um homem fugindo do local. Não era o motorista bêbado. Roberto sente o sangue ferver nas veias. Descrição: moreno, forte, uns 40 anos, saiu correndo de um carro escuro logo após o impacto. Roberto soca a mesa do hotel com força. É o padrasto de Sara, tenho certeza absoluta. Roberto, Miguel, esse filho da puta matou meu filho e ainda por cima tortura uma criança inocente. Roberto grita tão alto que Sara acorda assustada. Tio Roberto, por que você está gritando? Roberto se abaixa ao lado da cama, tentando se controlar por ela. Desculpa, querida. Tio está só conversando sobre trabalho. Mas Sara o observa com olhos perspicazes. Você descobriu quem machucou o Lucas? A pergunta inocente faz Roberto sentir vontade de chorar e matar alguém ao mesmo tempo. Estou descobrindo, Sara, e vou fazer justiça. O que é justiça? Roberto olha nos olhos da menina, vendo a mesma pureza que Lucas tinha. Justiça é fazer as pessoas ruins pagarem pelo mal que fazem. Sara balança a cabeça como se entendesse perfeitamente. Então você vai fazer o homem que machucou o Lucas pagar? Vou, e ele nunca mais vai machucar você. Roberto deixa Sara no hotel com uma babá e vai até o sótão de casa procurar documentos antigos.
Precisa entender que tipo de vida Karina construiu após destroçar a dele. Na caixa empoeirada do casamento, encontra fotos de um casal jovem e apaixonado. Roberto aos 32, Karina aos 25. Como foi ingênuo em acreditar que aquele amor era verdadeiro. O telefone toca. Miguel, com mais informações que fazem Roberto destruir mais um objeto. Roberto, consegui dados sobre o padrasto de Sara, Carlos Mendonça, 43 anos, histórico criminal extenso. Que tipo de histórico? Agressão doméstica, dirigir embriagado, ameaça, perturbação da ordem. É um animal, Roberto. Roberto sente ódio puro correndo pelas veias. E sobre o dia do acidente? Aqui vem a bomba. Carlos faltou no trabalho naquele dia. Disse que estava doente, mas vizinhos o viram saindo de casa muito cedo, agitado e nervoso. Roberto joga uma foto antiga contra a parede. Esse desgraçado planejou a morte do meu filho. Roberto, isso são suspeitas. Não podemos... Miguel, meu filho de 12 anos foi executado por um covarde que espanca criança. Roberto grita e chuta uma cadeira, quebrando-a. Descobri mais uma coisa. Miguel continua. Carlos está cheio de dívidas de jogo. Deve muito dinheiro para a agiotagem. E daí? Karina trabalha e sustenta a casa. Se ela sair ou se separar, Carlos perde a única fonte de renda estável que tem. Roberto sente uma revelação amarga. Lucas não era apenas uma ameaça aos segredos. Era uma ameaça à sobrevivência financeira de Carlos. Exato. Se você aparecesse querendo Sara, Carlos perderia controle sobre Karina. Roberto soca o espelho do corredor, cortando os nós dos dedos. Esse monstro matou meu filho por dinheiro sujo. Roberto, você precisa se controlar. Controlar? Miguel, esse animal assassinou Lucas para manter uma mulher como escrava financeira. Roberto desliga e olha para as fotos espalhadas no chão. Karina sorrindo, grávida de Lucas. Naquela época, ela dizia que queria muitos filhos, uma família grande e feliz. Agora Roberto entende a ironia cruel. Ela teve outro filho, mas escolheu rejeitá-lo para viver uma mentira com um criminoso. Você é tão culpada quanto ele, Karina. Roberto sussurra para a foto destroçada. Tem sangue do nosso filho nas mãos. Roberto retorna ao quarto de Lucas com sede de vingança consumindo seu peito. Cada objeto ali agora tem significado diferente. Seu filho era um herói que ele nunca conheceu completamente. Abre o diário novamente, desta vez procurando especificamente por pistas sobre Carlos e Karina. Encontra entradas que fazem ele quebrar mais coisas. Sara me contou que o Carlos grita com ela, chamando de bastarda inútil que só come e não produz nada. Fiquei com muita raiva. Roberto atira o diário contra a parede. O Carlos descobriu que eu sei que ele não é pai da Sara. Hoje ele me seguiu até a escola e me encurralou no banheiro. Disse que se eu meter o bedelho em família alheia, vai acontecer algo muito ruim comigo. Roberto pega um taco de beisebol de Lucas e quebra o espelho do guarda-roupa. Sara apareceu com marcas de cinto nas costas e roxos no rosto. Chorou muito. Disse que o Carlos bateu nela porque ela falou meu nome em casa. Não aguento mais ver isso. Vou contar tudo pro papai amanhã, nem que me matem por isso. Roberto grita de ódio e arremessa o taco pela janela, quebrando o vidro. A última entrada, escrita na véspera da morte. Falei pro Carlos que se ele encostar a mão na Sara mais uma vez, vou contar pro meu pai que ela é filha da Karina e que ele é um monstro que bate em criança. Carlos ficou louco. Disse que eu era um moleque morto andando. Estou com muito medo, mas não posso abandonar a Sara. Ela precisa de uma família de verdade. Amanhã vou contar tudo pro papai. Se algo me acontecer, espero que ele cuide dela. Roberto desaba no chão, chorando de ódio e orgulho. Seu filho enfrentou um assassino para proteger uma irmã maltratada. Sabia que corria perigo e mesmo assim não recuou. Meu menino corajoso. Roberto sussurra entre lágrimas. Papai vai terminar o que você começou. Roberto pega o telefone e liga para Miguel com a voz perigosamente calma.
Miguel, quero que você descubra exatamente onde Carlos está neste momento. Roberto, o que você vai fazer? Vou conversar com o homem que matou meu filho. Roberto, não faça isso. Já fiz. Estou indo para lá agora. Roberto desliga sabendo que não é mais um empresário civilizado. Agora é um pai em busca de vingança. Roberto dirige até o bairro onde Sara morava, sua pistola registrada no porta-luvas. Nunca imaginou que a usaria para algo assim, mas a raiva o transformou em homem perigoso. Miguel liga desesperadamente. Roberto, por favor, não vá lá sozinho. Por que não? Porque descobri mais uma coisa. Carlos não estava sozinho no carro durante o acidente. Tinha um comparsa. Roberto pisa fundo no freio. Como assim comparsa? Conversei com mais testemunhas. 2 pessoas fugiram do local. Carlos e outro homem, possivelmente um dos agiotas para quem ele deve dinheiro. Roberto sente o mundo girando. Você está dizendo que contrataram um assassino profissional? Estou dizendo que isso é mais perigoso do que você imagina. Carlos não é apenas um bêbado violento. Tem conexões com o crime. Roberto estaciona e pensa. Se Carlos tem ligações criminosas, confrontá-lo sozinho pode ser suicídio. Miguel, me encontra na delegacia. Vamos à polícia com tudo que temos. Agora você está sendo sensato. Roberto liga o carro novamente. Mas algo o faz parar. No espelho retrovisor, vê uma criança correndo desesperadamente na direção do carro. É Sara. Sara, como você saiu do hotel? A menina está em pânico total, lágrimas escorrendo pelo rosto. Tio Roberto, a moça que ficou comigo recebeu uma ligação. Um homem disse que se você não parar de procurar coisas, vai acontecer algo muito ruim. Roberto sente gelado percorrer a espinha. Que homem, Sara? Ela disse que era o Carlos. Ele sabe onde você está. Neste exato momento, Roberto vê no retrovisor um carro preto se aproximando rapidamente. 3 homens dentro, um deles apontando algo pela janela. Sara, abaixa! Roberto pisa no acelerador, fazendo o carro disparar pelas ruas estreitas. Atrás deles, o carro preto acelera também, iniciando uma perseguição. Tio Roberto, estou com medo. Fica abaixada, Sara, não levanta a cabeça. Roberto pega o celular e disca para Miguel enquanto foge. Miguel, Carlos descobriu que estou investigando. Estão me perseguindo. Onde você está? Fugindo pela Zona Norte com Sara no carro. Um disparo atinge o vidro traseiro, estilhaçando-o. Roberto, liga para a polícia agora. Já estou ligando. Mas Roberto sabe que pode ser tarde demais. Carlos decidiu silenciar mais 2 pessoas. E desta vez, uma delas é uma criança inocente. Roberto consegue escapar da perseguição, dirigindo até uma delegacia. Carlos e seus comparsas fogem ao ver as viaturas. 2 horas depois, com Sara em segurança, Roberto decide ir atrás de Karina. Precisa ouvir da boca dela o que realmente aconteceu. Espera Karina sair do trabalho e a aborda no ponto de ônibus. Karina, ela vira e quase desmaia. 13 anos depois, ainda é bonita, mas o rosto mostra marcas de uma vida dura. Olhos que antes brilhavam agora parecem mortos. Roberto, meu Deus, como você me achou? Através da nossa filha. Karina empalidece completamente. Nossa filha? Roberto, do que você está falando? Sara, Karina, a menina que você abandonou para viver com aquele animal. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto dela. Como você soube da Sara? Lucas descobriu, estava protegendo ela dos maus tratos. Roberto se aproxima, voz baixa e perigosa. E vocês mataram meu filho por isso. A mataram? Roberto, Lucas morreu num acidente. Para de mentir. Carlos confessou para os vizinhos que resolveu o problema do moleque intrometido. Karina coloca as mãos no rosto, soluçando. Eu não sabia. Juro que não imaginava que Carlos... Que Carlos o quê, Karina? Fala. Que ele seria capaz de fazer mal a uma criança. Roberto agarra o braço de Karina com força. Lucas não era uma criança.
Era meu filho, era nosso filho. Roberto, para! Você está me machucando. Machucando? Carlos tortou sua filha por anos e você não fez nada. Karina chora desesperadamente. Eu tentei proteger ela. Sempre que podia, levava comida escondido. Comida? Karina, Sara vivia com fome, com hematomas, com medo. Você não entende a situação que eu vivo. Roberto solta Karina com nojo. Entendo sim. Entendo que você escolheu sua comodidade ao invés da segurança da sua filha. Não foi assim. Carlos me ameaçava. Dizia que se eu contasse alguma coisa ou saísse de casa ia me matar. E por isso você deixou ele maltratar Sara? Karina balança a cabeça freneticamente. Carlos descobriu que Sara não era filha dele quando ela nasceu. Ficou furioso, mas já estávamos casados. Disse que se eu revelasse a verdade para alguém, ia destruir nossa família. Roberto ri com amargura. Família? Que família, Karina? Uma baseada em mentiras e violência? Roberto, você precisa entender. Preciso entender que você sabia que Carlos matou Lucas e ficou calada? O rosto de Karina se transforma em horror puro. Ele realmente matou? Agora finge que não sabia? Eu juro! Suspeitava, mas não tinha certeza. Roberto se aproxima novamente, olhos cheios de ódio. Então me conta tudo. Agora. Karina leva Roberto até um bar próximo, longe de casa. Suas mãos tremem tanto que mal consegue segurar o copo d'água. Carlos ficou transtornado quando descobriu que Lucas sabia sobre Sara. Ela começa com voz trêmula. Como ele descobriu? Lucas apareceu em casa 2 semanas antes de morrer, confrontou Carlos na frente de todo mundo, disse que se ele tocasse na Sara de novo, ia contar tudo para o pai rico dele. Roberto sente o peito apertar. E aí, Carlos ficou louco. Disse que aquele moleque metido ia arruinar nossa vida. Que se você soubesse da Sara, ia querer levá-la embora. E o que mais Carlos disse? Karina hesita, olhando ao redor nervosamente. Disse que meninos que não sabem calar a boca, às vezes sofrem acidentes. Roberto agarra o punho com força. Continue. No dia que Lucas morreu, Carlos saiu de casa às 5 da manhã. Disse que tinha um problema para resolver. Voltou 3 horas depois, muito agitado, suando, com as mãos sujas. E você não perguntou nada? Perguntei. Carlos disse que tinha conversado com uns amigos sobre um trabalho, mas estava mentindo. Como você sabe? Porque quando a notícia do acidente passou na TV, Carlos sorriu. Sorriu, Roberto, e disse: agora aquele moleque não vai mais incomodar ninguém. Roberto sente vontade de quebrar tudo no bar, e você ficou quieta. Eu estava apavorada. Carlos me ameaçou na mesma hora. Disse que se eu abrisse a boca sobre qualquer coisa, Sara seria a próxima. Então você escolheu proteger a si mesma. Escolhi proteger minha filha. Proteger? Karina? Sara continuou apanhando todos os dias. Lágrimas escorrem pelo rosto de Karina. Carlos piorou depois da morte de Lucas. Dizia que tinha provado para todo mundo que não brinca em serviço. Batia mais na Sara, bebia mais. Roberto se levanta, não aguentando mais ouvir. Você vai me ajudar a provar que Carlos matou Lucas. Como? Fazendo ele confessar. E você vai gravar tudo. Roberto, se ele descobrir, pelo menos Sara vai estar longe dele para sempre. Karina olha nos olhos de Roberto, vendo uma determinação que a assusta. E se der errado? Então pelo menos Lucas vai ter justiça. Roberto se levanta e joga dinheiro na mesa. Escolha, Karina. Ou você me ajuda a acabar com isso, ou você vira cúmplice oficial de assassinato. Roberto e Karina chegam à Casa Verde às 9 da noite. Carlos está na sala, bêbado, assistindo futebol. Quando vê Roberto, seus olhos se enchem de ódio e malícia. Olha só quem apareceu, o papai do moleque morto. Roberto sente raiva pura, mas se controla. Discretamente liga o gravador do celular. Vim conversar sobre Sara. Sara não é da sua conta. É sim, porque ela é filha da Karina. E Karina já foi minha esposa. Carlos se levanta cambaleando. E daí? Isso não te dá direito nenhum sobre a menina. Me dá direito de denunciar maus tratos.
Carlos ri, um som sem humor. Maus tratos? Eu cuido muito bem da Sara. Cuidar? Ela vive com hematomas? Educação, algo que seu filho não teve. Roberto dá um passo à frente. Meu filho era uma criança boa tentando proteger alguém. Seu filho era um moleque intrometido que metia o nariz onde não devia. Carlos bebe mais, perdendo os filtros. E olha no que deu. Acidentes acontecem com quem se mete em família alheia. Que tipo de acidentes, Carlos? O tipo que ensina moleques metidos a ficarem quietos. Roberto sente confirmação do que suspeitava, mas precisa de mais. Lucas te incomodava tanto assim? Incomodava? Aquele pirralho ia destruir minha vida. Ameaçou contar para você sobre a Sara, sobre como eu não sou pai dela. Carlos está se entregando sem perceber. Isso te deixou com raiva? Claro que deixou. Trabalho há anos para manter essa família junta. E vem um moleque rico querer estragar tudo. Então você decidiu calar ele. Carlos para de beber, finalmente percebendo que está falando demais. Eu não decidi nada. Não? Então como ele morreu exatamente na hora que ia me contar sobre Sara? Coincidência. Coincidência que você estava fora de casa na hora exata do acidente? Carlos olha para Karina com ódio. Karina, que porcaria você falou para ele? Carlos, para... Cala a boca! Você trouxe esse desgraçado aqui para me incriminar. Carlos pega uma garrafa quebrada e avança em Roberto. Agora você vai morrer igual seu filho. A confissão finalmente saiu. E a gravação captou tudo. Roberto esquiva da garrafa e liga imediatamente para a polícia. Emergência! Homem armado confessou assassinato. Rua das Flores, 127. Carlos ouve a ligação e explode de raiva. Filho da puta! Você me armou uma cilada! Carlos tenta atacar novamente, mas tropeça na própria embriaguez. Roberto consegue imobilizá-lo até ouvir sirenes se aproximando. Carlos Mendonça, você está preso pelo assassinato de Lucas Andrade. Policiais invadem a casa, algemando Carlos, que grita e xinga. Isso não vai colar, não tem prova nenhuma. Roberto mostra o celular. Tenho a confissão gravada. Ele admitiu que matou meu filho. Durante a confusão, Roberto ouve choro vindo de um quarto no fundo da casa. Sara está aqui? Karina aponta tremendo. No quarto dela. Carlos trancou ela quando vocês chegaram. Roberto corre até o quarto e encontra Sara encolhida no armário, tremendo de medo. Sara, sou eu, Roberto. A menina levanta os olhos vermelhos de tanto chorar. Tio Roberto, você veio me salvar? Roberto se ajoelha e abre os braços. Vim sim, e você nunca mais vai passar medo. Sara hesita por um momento, ainda traumatizada. Depois corre para os braços dele. Tio, o Carlos disse que se eu contasse segredos, ia fazer comigo igual fez com Lucas. Roberto sente arrepios. Que segredos, Sara? Que ele falou para uns homens maus, onde o Lucas ia passar naquele dia, que ele pagou eles para machucar o Lucas. Roberto abraça Sara com força, finalmente tendo a confirmação total. Você não precisa mais ter medo dos segredos, Sara. Os homens maus vão ficar presos. Do lado de fora, Carlos está sendo colocado na viatura, ainda gritando ameaças. Isso não acabou. Vou sair e vou acabar com vocês dois. Um policial se aproxima de Roberto. Senhor, a menina vai precisar de acompanhamento médico e psicológico. E o senhor vai ter que depor. Tudo o que for necessário. Roberto pega Sara no colo, sentindo como ela é leve e frágil. Tio Roberto, posso ficar com você para sempre? Roberto olha para Sara, depois para Karina, sendo questionada pelos policiais. Vamos lutar por isso, Sara. Vamos lutar muito. Pela primeira vez em 6 meses, Roberto sente que Lucas pode finalmente descansar em paz. A justiça está sendo feita. 3 meses depois do arresto de Carlos, Roberto está no tribunal para o julgamento final. Durante este período, passou por uma montanha-russa emocional intensa, investigações policiais, avaliações psicológicas para conseguir guarda temporária de Sara, sessões de terapia para ambos. Sara está ao lado dele, nervosa, mas corajosa.
Ela ainda acorda gritando 2 vezes por semana, ainda se esconde quando houve discussões, ainda pergunta obsessivamente se Roberto vai abandoná-la. Pai, ela sussurra, ainda hesita ao usar a palavra. E se o juiz não acreditar na gente? Roberto pega a mão dela, tentando esconder suas próprias inseguranças. A gravação é prova suficiente, querida. O juiz entra e todos se levantam. Carlos, de uniforme laranja e algemado, olha para Roberto e Sara com ódio puro nos olhos. Carlos Mendonça, o juiz fala com voz firme. Você foi considerado culpado de homicídio qualificado contra Lucas Andrade, menor de 12 anos, e de maus tratos continuados contra Sara Santos. A pena é de 25 anos de reclusão em regime fechado. Roberto sente um misto de alívio e vazio. 25 anos não vão trazer Lucas de volta. Carlos se vira para ele antes de ser levado. Seu filho deveria ter ficado na dele, e essa bastarda vai te dar muito trabalho. Sara se agarra ao braço de Roberto tremendo. Além disso, continua o juiz, Carina Santos perde definitivamente a guarda da menor Sara Santos, sendo considerada negligente e cúmplice passiva. Do outro lado da sala, Carina chora silenciosamente. Nos últimos meses, tentou se aproximar de Sara algumas vezes, mas a menina gritou, "Você me abandonou", e se escondeu. Após a sentença, Carina se aproxima no corredor. "Roberto, por favor, posso pelo menos dar um abraço nela?" Sara se esconde completamente atrás de Roberto. "Não quero abraço da mulher má", Sara sussurra. "Carina, ela precisa de tempo, talvez no futuro." "Futuro? Ela é minha filha!" Roberto a interrompe com firmeza. "Mãe é quem cuida, não quem abandona por 10 anos. Carina se afasta chorando e Roberto sente pena, mas não remorso. Na saída, repórteres o cercam. "Senhor Roberto, conseguiu a adoção?" "Ainda estamos no processo legal. Deve sair no próximo mês." "Como está Sara?" Roberto olha para a menina ao seu lado, que se encolhe com as câmeras. Está se recuperando, mas trauma demora para cicatrizar. No carro, Sara faz a pergunta que o parte. "Pai, por que minha mãe não me quis?" Roberto não tem resposta fácil para essa dor. 2 semanas depois, Roberto leva Sara para visitar a nova escola onde ela vai estudar, a mesma escola de Lucas. No caminho, Sara tem uma crise de ansiedade. E se as crianças perguntarem por que minha mãe não me quer? E se descobrirem que eu morava num lugar feio? Roberto para o carro e se ajoelha na calçada ao lado dela. "Sara, olha para mim." Ela levanta os olhos ainda molhados de lágrimas. "Você não é definida pelo que passou. Você é definida pela sua coragem, pela sua bondade, pelo seu coração. Mas a terapeuta falou que eu posso ter crises na escola. E se tiver, eu vou estar a um telefonema de distância." Eles entram na escola e a diretora os recebe calorosamente. "Sara, Lucas falava muito de você. Dizia que tinha uma irmã muito especial que precisava de uma escola boa." Sara se esconde atrás de Roberto, ainda tímida com estranhos. "Lucas falava de mim aqui?" "Falava sim. Dizia que quando as coisas se resolvessem em casa, ia trazer você para conhecer os professores." Roberto sente emoção. Até na escola, Lucas preparava caminho para Sara. Voltando para casa, Sara faz uma pergunta que pega Roberto desprevenido. "Pai, você acha que eu sou difícil de amar?" Roberto quase bate o carro no meio-fio. "Sara, por que você pergunta isso?" "Porque minha mãe não conseguiu me amar. Talvez eu tenha algum defeito." Roberto estaciona imediatamente e abraça Sara com força. "Você não tem defeito nenhum. O defeito estava nas pessoas que não souberam te amar." "Mas e se você um dia cansar de mim também?" Roberto sente o coração partido. A insegurança de Sara é profunda e real. "Sara, quer que eu te conte um segredo?" "Que segredo?" "Eu também tenho medo." "De quê?" "De não ser bom pai suficiente. De não conseguir curar sua dor. De falhar com você, como talvez tenha falhado com Lucas." Sara o abraça de volta. "Você não falhou com o Lucas. Ele me contou que te amava muito. E eu te amo muito também. Mesmo eu sendo problemática. Especialmente por você ser corajosa suficiente para sobreviver a tudo que passou."
Sara sorri pela primeira vez na semana. Então a gente pode tentar ser uma família de verdade? Já somos, Sara. Só estamos aprendendo como funciona. 6 meses depois da adoção oficial, Roberto está organizando o quarto que agora é oficialmente de Sara quando ela encontra uma caixinha escondida debaixo da antiga cama de Lucas. Pai, o que tem aqui dentro? O relacionamento entre eles melhorou significativamente, mas ainda há dias difíceis. Sara ainda tem pesadelos ocasionais, ainda testa os limites para ver se Roberto vai abandoná-la. Ainda se culpa pela morte de Lucas em alguns momentos. Dentro da caixa há cartas que Lucas escreveu, mas nunca entregou. A primeira é para Roberto. Papai, se você está lendo isso, provavelmente aconteceu algo comigo. Encontrei uma menina que precisa muito de ajuda. Ela se chama Sara e é filha da Karina. Sei que vai ficar chocado, mas ela precisa de uma família verdadeira que a ame. Eu sempre quis uma irmã, e agora sinto que a Sara pode ser isso. Se algo me acontecer, por favor, cuida dela. Ela é perdida e com medo igual eu era depois do divórcio, mas você me ajudou a não ter mais medo. Pode ajudar ela também. Ela vai te amar muito, igual eu amo. Te amo para sempre, papai. Lucas. Roberto chora lendo. Como Lucas era sábio para 12 anos. A segunda carta é para Sara. Sara, se você está lendo isso, significa que meu pai encontrou você e vocês estão juntos. Ele é o melhor pai do mundo, mesmo quando fica triste. Quando ele ficar triste pensando em mim, faz carinho nele que passa. Ele adora fazer panqueca no domingo, mas queima tudo que não seja panqueca. Ele vai te proteger sempre e nunca vai te abandonar, porque pai de verdade não abandona. Agora você tem uma família que te ama de verdade. Seu irmão para sempre, Lucas. Sara abraça a carta contra o peito, chorando. Ele sabia que íamos ficar juntos. Parece que sim. Não, pai, posso pendurar essas cartas na parede do meu quarto? Claro que pode. Este é seu quarto agora. Roberto observa Sara decorando o espaço com memórias de Lucas. É reconfortante, não mórbido. Pai, sabe o que a doutora Helena me falou ontem? O quê? Que o Lucas conseguiu o que queria mais no mundo. O que era? Que eu tivesse uma família que me amasse de verdade e que você não ficasse sozinho. Roberto abraça Sara, percebendo que ela está certa. Lucas salvou nós dois, não foi? Foi sim, e agora ele pode ficar em paz. 1 ano e meio depois da adoção, Roberto e Sara visitam o túmulo de Lucas, numa tarde ensolarada de domingo. Sara carrega flores que ela mesma plantou no jardim de casa. Agora ela tem um jardim de verdade. Oi, Lucas, trouxe rosas novas iguais às que o papai sempre traz. Sara arruma as flores com carinho. A terapia a ensinou que conversar com Lucas a ajuda a processar os sentimentos difíceis. Sabe o que aconteceu essa semana? Tirei nota 10 na prova de matemática. A professora disse que sou muito inteligente. Roberto sorri. Sara está mais confiante, mais aberta para desafios. E o papai finalmente aprendeu a fazer macarrão sem queimar, igual você disse na carta que ele ia aprender um dia. Roberto ri. É verdade. 2 meses atrás, finalmente dominou o macarrão. Lucas, obrigada por me dar uma família de verdade. Ainda tenho pesadelos às vezes, mas agora tenho alguém que me acorda com carinho e me faz chocolate quente. Roberto sente orgulho do progresso dela, mas sabe que ainda há momentos difíceis pela frente. Adolescência, questionamentos sobre Karina, possíveis crises de identidade. Pai, posso fazer uma promessa para o Lucas? Claro. Sara se aproxima da lápide. Lucas, prometo que vou cuidar do papai quando eu crescer. Vou ajudar outras crianças que sofrem maus tratos igual você me ajudou. E vou sempre lembrar que você me deu a melhor família do mundo. Roberto sente que o sacrifício de Lucas realmente teve sentido profundo. Caminhando de volta ao carro, Sara pergunta: Pai, você ainda fica triste pensando no Lucas? Roberto pondera a pergunta honestamente. Fico, sinto muita saudade dele, mas aprendi que dá para sentir saudade e ser feliz ao mesmo tempo. Eu também aprendi isso.
A doutora Helena chama de amor que continua. Sara pula alguns passos à frente, cantarolando uma música que Lucas gostava. Roberto a observa, sabendo que ainda terão desafios. Mas também sabe que construíram algo sólido juntos, uma família real, baseada no cuidado mútuo e no amor verdadeiro. O amor nunca morre, apenas se transforma. E às vezes, através da dor, cria milagres inesperados. Famílias que nascem não do sangue, mas da escolha de amar sem condições. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!